Então, só para 2 minutinhos para dizer o que vai ocorrer agora, hoje de manhã. O presidente vai dar um bom dia e eu praticamente não vou falar. E logo depois, justamente, como daqui em poucos meses, vamos festejar os 10 anos da Fundação, e trabalhamos muito nesses 10 anos, um trabalho de equipe que foi muito interessante e duro também. E eu quero apresentar um vídeo que fizemos agora, justamente sobre arquivo. E o que é um arquivo? É um assunto bastante difícil para apresentar em imagens, sem ser muito chato, e resolvemos ilustrar o que é um arquivo com o arquivo de Ruth Cardoso. Então, isso virá logo, e depois Ana Maria Camargo vai fazer uma apresentação mesmo do seminário, a que vem esse seminário, porque nós estamos fazendo, e a seguir, Bruno Delmas vai propor uma diplomática na era da informática. Tá? Então, é isso que vai ocorrer. Boa manhã para vocês. Obrigado. Pronto. Bom dia a todos. Está funcionando isso aqui? Tá. Bom dia a todos. Muito obrigado por terem vindo. Eu fiz questão de... Eu cheguei do Peru ontem. E a Daniela não quer que eu diga, mas um pouco adoentado. Mesmo assim, eu fiz questão de vir aqui por várias razões. Primeiro, para recebê-los, acho que é minha obrigação, mas também para dizer que o que foi feito aqui nesses 10 anos pela Daniela e a equipe é realmente uma coisa muito marcante. Só quem tem noção do que é difícil organizar a documentação, e só poucos têm noção da desordem na qual os meus documentos andaram no passado, sem falar de outros mais da minha família, pode imaginar o quanto foi difícil organizar, apresentar de uma forma adequada a documentação e dar vida às coisas. Não adianta ter documento, tem que ter vida, contexto e etc. E hoje acabei de aprender uma coisa que é diplomática. Eu fui ministro do exterior, eu não sabia. Pensei que fosse outra coisa. Mas, enfim, entendo que a diplomática nova está por aí e posso imaginar a dificuldade que vocês terão com a era dos computadores. Se eu, como aprendiz de utilização dos meios eletrônicos, já apanho, imagina depois quando forem tentar preservar o que está nesse material. E dizem que está numa nuvem. Me preocupa muito. Daqui chove muito. Tenho medo que a gente receba dados sem perceber e vá para a sarjeta. Mas, enfim, imagino que seja bastante mais complicado ainda, vai ser no futuro. Se vocês forem ver o meu PC, vão ver que é quase impossível eu mesmo botar a ordem que está lá. É uma confusão imensa, de modo que no futuro muitos vão ter trabalho, se quiserem, não sei se vale a pena, olhar a comunicação. De qualquer forma, eu acho que vai haver uma mudança grande, porque quando se escreve uma carta, se toma um pouco de cuidado. Então, fica mais explícito. Quando você escreve um e-mail, o cuidado cai muito. Então, é bastante mais complicado registrar, catalogar e dar sentido à coisa. E, com o tempo, como a linguagem que se usa crescentemente uma linguagem que não é língua nenhuma, vai ser mais difícil ainda. Né? O inglês que as pessoas escrevem é um caçanjo, é um tipo de notação que não tem muito a ver com o vernáculo inglês. Eu vejo pelos meus netos que eles usam tudo no diminutivo, é indicativo. Eu vou voltar à era dos hieroglifos. De modo que eu queria simplesmente dizer isso, dizer que eu tenho muita satisfação, orgulho mesmo de ver o que foi feito nesses 10 anos aqui, e que isso se deve a Daniela e à equipe que trabalha com ela, os que assistem, o pessoal da Grifo, que ajudou imensamente. E esse não é o primeiro seminário que nós fazemos aqui. Eu espero que vocês tenham bom proveito dele. Eu vou assistir uma primeira parte, depois vou pedir licença para me retirar, porque provavelmente eu só vou atrapalhar se ficar presente. Muito obrigado.
Um arquivo não é apenas a reunião de papéis antigos. Um arquivo pessoal contém fragmentos de vida, tanto de atividades domésticas quanto públicas. Os documentos nele reunidos são essencialmente de natureza prática. Foram criados para desempenhar funções, cumprir compromissos, exercer direitos, manter relações ou mesmo cultivar ideais e sentimentos, sem que seu titular tenha qualquer pretensão de lhes atribuir valor para a posteridade. Quando preservado, o arquivo permite recompor a trajetória profissional, familiar, social, política e intelectual de uma pessoa. Ruth Cardoso pesquisou movimentos sociais em âmbitos urbanos, defendeu o reconhecimento dos direitos das mulheres, publicou livros e artigos, além de ter modificado o papel institucional da primeira-dama no Brasil. Grande parte dessas ações ficou registrada no seu arquivo. Nem sempre é possível distinguir com clareza as fronteiras que separam os documentos de Ruth dos documentos de Fernando Henrique. Se os vínculos do casamento e da convivência geram muitos documentos comuns, há aqueles que se referem à individualidade de cada um. Examinando a biblioteca do casal, percebemos o que pertence a Ruth, a Fernando Henrique ou a ambos. Aqui figuram obras representativas das afinidades intelectuais que eles mantiveram ao longo de suas atividades profissionais. As marcas de propriedade ou dedicatórias evidenciam suas individualidades. Este livro foi dado pela colega e parceira de trabalho Eunice Durham. Já este foi um presente de Darcy Ribeiro em agosto de 96. Para o Fernando Henrique, da Ruth. Este foi um presente de Natal de Ruth a Fernando Henrique em 1950. Ao Fernando Henrique, em seu segundo dia de árduo trabalho. Como os arquivos incorporam a passagem do tempo, seus documentos nos permitem fazer os mais diversos recuos. O arquivo de Ruth Vilaça Correia Leite, seu nome de batismo, possui documentos que remontam ao ano em que nasceu. Um texto curioso, redigido por sua mãe, faz a crônica dos primeiros passos da menina. 6h50. Levantou-se após uma noite bem dormida. 7h01. Tomou leite. 7h46. Foi com o avô até o açougue da esquina. 8h10. Dormiu. Muito tempo depois, já a avó, Ruth procuraria transmitir ao filho sua experiência, com o mesmo tom espirituoso que herdou da mãe. Em matéria de crianças, tudo é passageiro. Nenhuma fase será eterna. Logo, quando não chorar mais à noite, estarão nascendo os dentes, depois começa a cair da cama, a comer o que não deve, etc., etc.
No âmbito familiar, é comum encontrar documentos cuja função simbólica mobiliza o senso de continuidade, o culto aos antepassados, a busca e a transmissão de uma identidade comum. Um exemplo disso é este receituário de tricô escrito por Dona Mariquita para sua filha Ruth. Outro exemplo é o álbum de lembranças feito pelas netas Joana e Helena para a avó Ruth na década de 90. Marcadas pela informalidade, certas anotações representam devaneios, reflexões ou lembranças difíceis de identificar por não conterem datas ou outros elementos esclarecedores. Nestas, Ruth deve ter escrito suas impressões para não se esquecer do que viu na Grécia. Nestas outras, ela preparou o conteúdo de uma aula. O processo de formação de Ruth Cardoso é representado no arquivo por documentos convencionais e por aqueles que, apesar de incompletos, revelam preocupação com seu aprimoramento intelectual, indispensável para o exercício da docência e da pesquisa. Da fase do seu magistério constam poucos documentos, mas é possível complementar o período da vida de uma pessoa por meio de depoimentos de história oral. Instituto Fernando Henrique Cardoso, Programa de História Oral, entrevista com José Gregório, 28 de outubro de 2011, entrevistado por Stella Tretz. A verdade é que eu tive essa incumbência de fazer esse manifesto, fiz, e fui colher assinaturas. E uma das pessoas, Fernando Henrique Cardoso, ele assinou e disse, olha, se você esperar um pouco, vai chegar a Ruth, que ela dá aula à noite. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em Ruth. E também não deixei de registrar o fato que não era usual naquele tempo, mulher casada trabalhar à noite. A Ruth já era uma pioneira, né, da participação da mulher trabalhando à noite. As atividades de pesquisa a que Ruth se dedicou estão representadas pelos instrumentos utilizados no trabalho de campo e por manifestações de reconhecimento da comunidade que serviu de objeto de pesquisa para ela. O interesse de Ruth pelas populações de baixa renda, por moradores de favelas, pelos movimentos sociais e pela condição da mulher deixou marcas evidentes em sua produção acadêmica. Nós começamos a nossa carreira juntas, na mesma sala, não é? Nós duas tínhamos na mesma sala da cadeira de antropologia, né? Tínhamos escrivaninhas assim, coladinhas. Nós dividíamos todo o trabalho do seminário, a gente estudava junto, planejava as aulas juntas. Trabalhamos em pesquisas, ou a mesma pesquisa, ou em pesquisas paralelas. Mas depois, houve um tempo que nós saímos da antropologia e fomos para a ciência política, fomos juntas para a ciência política. Então, a Ruth foi, digamos, não só uma grande amiga, ela foi uma pessoa que deu uma contribuição extraordinária para a antropologia paulista. A Ruth não se contentou em ser uma antropóloga que estuda a imigração, mas sobre esse aspecto é preciso salientar a enorme importância do trabalho da Ruth, sempre partindo dos casos e tentando conceitualizar, inverte o trabalho, propriamente do intelectual, onde a sua abertura
para todo esse trabalho que ela fez posteriormente com os movimentos sociais. Pelo seu arquivo, podemos conhecer melhor a atuação de Ruth na pós-graduação, orientando dissertações e teses. A Ruth sempre me charmou, né, pela sua acolhida. Aliás, o casal Cardoso, né, era um casal muito acolhedor, sempre recebendo em casa, oferecendo imediatamente o cafezinho em casa. E como professora, para mim era uma surpresa total aqui, porque eu tinha feito a Sorbonne. E na Sorbonne a gente nunca falava com um professor. Então, são gratas lembranças de trocas com pessoas inteligentes, interessantes. Então, é um bom momento, que eu lembro com prazer. Os interesses de Ruth ultrapassaram os muros acadêmicos, assumindo um sentido social e militante. Eu acho que se há algo que teve repercussão no mundo, foi essa luta das mulheres pela sua igualdade. É uma luta resolvida? Não chegamos à igualdade, estamos muito longe. Mas, de qualquer maneira, eu acho que tivemos uma grande influência, que houve uma mudança de comportamento significativa. Eu sou muito otimista por isso mesmo, de que a gente realmente se aproxime da igualdade. Você está achando, então, das mulheres dos presidentes estarem sendo tão importantes assim? Olha, eu acho que as mulheres estão ganhando importância em todos os lugares, não é só nisso. Isso é uma coisa que fica muito visível. Então, naturalmente, chama atenção, porque, como dizem, não é, a imprensa toda hora diz, é que há uma mudança de papel. Há uma mudança de papel da mulher em todas as suas performances profissionais, não é só nessa. Nós temos que nos preocupar com o planejamento familiar, porque isso é um direito de cidadania, é um direito das mulheres. Tem que ser oferecido a elas e tem que ser oferecido de uma maneira com garantias que são dadas por um programa de saúde adequado. A Ruth tinha sido muito envolvida com movimentos de mulheres, de creche, e nós estávamos desenhando uma pesquisa para ver o papel das organizações não governamentais, dos movimentos sociais urbanos e como os conselhos estavam se formando, né? Porque estava começando a surgir conselho de saúde, conselho de educação, né? Quer dizer, você tinha assim, era um movimento pré-Constituição, já de 88, e começavam a surgir elementos absolutamente diferentes daqueles que marcaram a história política do Brasil. Eu estava com um grande problema, porque na eleição de 78 eu não sabia muito bem como me comportar como mulher de candidato, na verdade, né? Sim. E eu só sabia uma coisa, que eu não iria participar de comitê, de sede de campanha, dessas coisas e tal. E aí, de repente, assim, eu falei, bom, uma das coisas que eu poderia fazer, que seria útil, que eu faria com prazer e acho que é importante, seria juntar um pouco um grupo de mulheres e começar a demandar nessa campanha que candidatos, não só Fernando Henrique, mas que candidatos tivessem alguma coisa na plataforma. Então eu comecei a conversar com as pessoas e houve alguma receptividade de vários grupos, principalmente do grupo de nós mulheres. E aí nós fizemos algumas reuniões que era para produzir uma carta das reivindicações das mulheres que produzimos. Então aí foi muito interessante, porque foi a primeira vez, eu acho, que a gente tentou fazer uma coisa, fora dos congressos, de juntar vários grupos de mulheres numa atividade conjunta. Entrevista gravada em 16 de junho de 1988, com Ruth Cardoso. A mudança de Ruth para Brasília, em função dos 2 mandatos presidenciais de Fernando Henrique, aparece documentada sob diversos ângulos. Eu me lembro da Ruth me dizendo, eu estou me sentindo como um filme hollywoodiano isso aqui. Eu não entendi direito o que aconteceu ainda. Né? Eu estava assim também, era um momento ali de repente, a pessoa que eu conhecia há décadas, né? Com quem eu estava habituado a tomar café ali perto do Sebrap da Rua Bahia, de repente ele era o presidente da República. Apesar de seu caráter fragmentário, um arquivo nos revela, de maneira indireta, aspectos da personalidade de seu titular.
Ruth, vamos falar primeiro o seguinte, você odeia mesmo ser chamada de primeira-dama, nossa primeira-dama? Não, eu não odeio, não é uma coisa assim também. Eu já até me acostumei, né? Porque virou uma designação internacional. Eu só acho um pouco desagradável o significado da coisa, né? Por que primeira e por que dama? Duas coisas são um pouco esquisitas, né? O que mais te aborrece, que mais te incomoda no aparato e no cerimonial que uma pessoa na tua posição de repente tem que enfrentar? Ai, acho que tem uma coisa que me incomoda e que eu não consigo, essa eu não consigo mesmo. É aquele negócio de ficar dando a mão pra todo mundo, porque você que já quebrou o braço, como eu, que somos habituês. Então, de vez em quando, eu fico com a mão doendo. Tem que Isso dá mal, mas... Como vai? Tem que inventar uma frase inteligente pra cada um e tal. E tapa nas costas, você pega também? Não, de vez em quando? Não, comigo não. Não tem? Não, Fernando Henrique sim, mas comigo não. Olha, tenho bastante pouco tempo agora. E tudo isso fica um pouco difícil. Quando eu disse que morava em Marte, é porque muitas vezes as pessoas me perguntam se eu gosto ou não gosto de Brasília. Sim. E aí que a minha resposta é essa, eu moro em Marte, eu não moro em Brasília. Então, eu não chego a saber se eu gosto ou não gosto. A minha impressão é que é muito agradável a vida aqui. Pelo menos a minha filha que mora aqui gosta muito. Mas por isso, porque na verdade a vida da gente fica um pouco segregada, fica um pouco difícil. De vez em quando eu saio, se eu preciso comprar um presente para um filho, para um neto, eu saio, vou a um supermercado, vou a um shopping center, mas isso é tudo muito raro, não é? Que é bastante complicado. Há uma mobilização tão grande que é difícil, né? Ruth Cardoso criou o Comunidade Solidária, um programa inovador, envolvendo diversos setores da sociedade e vários ministérios para atuação conjunta no enfrentamento da pobreza, das desigualdades e da exclusão social. Eu agradeço essa confiança que foi em mim depositada por amplos setores da sociedade neste momento e que abre para mim uma oportunidade para conjugar a experiência que trago da vida acadêmica e da participação nos movimentos sociais. Eu vejo essa situação como privilegiada, porque permite pôr em prática ideias que muitos grupos acalentaram e discutiram por longo tempo. Nessa época se falava muito de desenvolvimento local integrado e sustentável, que envolvia você nos núcleos rurais urbanos, que são a grande maioria dos núcleos rurais do país, com a presença da reforma agrária, com a presença do PRONAF, que era do Ministério do Desenvolvimento, e com ações de vários outros ministérios e das administrações estaduais e municipais, juntamente com a presença do setor privado, você poderia criar condições para um desenvolvimento local que fosse sustentável e não ficasse dependendo sempre de projetos governamentais de doação. Existem igrejas que têm um trabalho social fantástico, existem universidades que são uma rede muito grande nesse país e com uma grande capacidade de atuação. Existem as ONGs, que hoje são também uma rede nesse país, as organizações não governamentais. Então, existem os empresários, os sindicatos. Tudo isso são redes que têm uma atuação na sociedade. Então, o papel do Conselho é mobilizar cada um a seu tempo e colocar isto em contato, é articular essas redes. Eu tive literalmente que começar a inventar um lugar e inventar uma maneira de aproveitar, por um lado, as vantagens da gente estar próxima de um governo e, ao mesmo tempo, querer fazer alguma coisa. Então, esse foi o meu processo, né, para inventar a Comunidade Solidária, onde nós trabalhamos durante todos esses anos. Com documentos textuais, iconográficos e audiovisuais, além de objetos, o arquivo de Ruth Cardoso permite reconstituir sua trajetória ou avaliar o significado de suas ações.
Com potencial informativo inesgotável, é capaz de responder de diferentes maneiras às perguntas que lhe são dirigidas. Mesmo após a morte de Ruth Cardoso, seu arquivo continua sendo complementado por documentos não produzidos ou acumulados por ela. Nós custamos muito para ter o mínimo prestígio. E realmente a gente tinha que usar prestígio pessoal, a gente usava todos os recursos, porque realmente a legitimidade de atuação dentro do Estado nós não tínhamos nenhuma. Ela foi conquistada palmo a palmo. O Conselho não tinha orçamento até quase um ano. Depois conseguiu, tinha pelo menos um orçamento definido na Secretaria do Governo. Mas no começo nós não tínhamos, nós tínhamos que telefonar para pedir se botava a carta no correio. Entende? Então, foi um espaço que eu acho que foi arduamente conquistado. E bem conquistado. Muito bom, muito obrigado aí pela paciência. Agora eu vou pedir licença a vocês para deixá-los aqui à vontade. Gostei de ver, é sempre difícil. Tem fragmentos aí que são, para mim, tocantes, porque recorda, faz parte da vida. Muito obrigado, hein?